Muito bem, nós que aqui ficamos, né, convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 4. E a você que nos acompanha nos streamers, né, nós queremos lembrar que a nossa transmissão é aberta às 15 para as 19, né, e você já pode acessar o canal da igreja para aguardar a transmissão deste culto, tá bom? O culto é às 19 horas, mas faltando 15 minutos para as 19, o canal já estará aberto aí para a transmissão. Sejam todos muito bem-vindos, né? Muito bem, Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 7. E nós vamos fazer a leitura de forma alternada. Eu convido você a fazer a leitura dos versículos pares e eu farei a dos versículos ímpares. E todos juntos faremos a leitura do versículo 7. Diz assim o texto da palavra de Deus: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Todos juntos? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ponto. Muito bem, nós temos aqui então, né, um caso, um relato bíblico a respeito de ofertas, ofertas que agradam a Deus. Logo após a expulsão do paraíso, o homem então, né, Adão e Eva e seus filhos, entenderam sobre a necessidade de trazer ofertas a Deus. Ofertas que seriam provas da gratidão, né, que seriam provas do reconhecimento, né, de quem Deus é e de quem nós somos, e que seriam feitas de forma espontânea, então, em tributo ao Senhor. Posteriormente, né, Moisés ele trouxe então ao povo um sistema mais detalhado de sacrifícios e ofertas, né? Sacrifício pelo perdão dos pecados, ofertas de gratidão, né? A questão dos dízimos e ofertas, tudo isso veio depois, né, através de Moisés. Mas a oferta, né, ela é uma atividade humana e você encontra isso em todas as culturas primitivas que você puder estudar, você vai ver que sempre houveram ofertas e sacrifício aos deuses, né? Na verdade, nós ofertamos a Deus, o único, vivo e verdadeiro, né? Mas a oferta ela é feita então como uma forma de homenagem, né, do homem para com o seu Deus, do homem para com as suas alianças, mesmo entre nós. Mas com relação a Deus, ao Deus Todo-Poderoso, qual servimos, né, a oferta é um reconhecimento da nossa gratidão, da provisão de Deus e também da nossa finitude diante de um Deus superior e eterno. Nós, então, prestamos esse tributo a Deus. Hoje, não mais como no Antigo Testamento, porque temos o sacrifício de Cristo, né, que foi perfeito e remidor para com os nossos pecados. Mas ainda assim, nós ofertamos a Deus, somos fiéis a Deus e buscamos, através das nossas ofertas, agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. O homem natural, né, ele também tem algum conhecimento dessa área, ele também entende um pouco sobre isso, né? Que eu digo, aqueles que ainda guardam, né, uma lembrança da fé, eles entendem que precisam fazer algo para estar bem com Deus. E aí eles fazem então formas, né, de poderem se ofertar a Deus, seja através de promessas, profissões, votos, esmolas, boas obras. Ele vai inventar alguma coisa, porque ele também entende, né? Eu digo o homem natural, aquele que ainda guarda resquícios da fé. Alguma forma, então, para acalmar a ira de Deus diante de seus pecados. Mas quando confrontados com a verdade,
né, eles percebem então que o que fazem não tem sentido. Mas aí puxam aquela história de que Deus talvez não seja tão severo, que Deus olha o coração e não olha essas coisas, né? E tentam então tornar Deus mais humano, a sua necessidade, ao invés de querer ser mais parecidos, né, com Deus. Mas tudo isso que os homens fazem e inventam, tudo isso cai por terra diante de quem Deus é e do que Deus espera de nós. O texto, ele nos leva a refletir sobre as nossas vidas, né? E o que nós temos oferecido a Deus como prova da nossa gratidão e da nossa fé. Com base na vida de Caim e Abel, nós vemos qual é a oferta que realmente agrada a Deus. E diante deste conhecimento, somos levados a uma reflexão sobre a nossa própria vida, sobre o que temos feito, né, da nossa vida perante o Senhor. Se o que temos feito realmente tem sido prova de gratidão para com Deus, ou apenas um acerto, um ajeito nosso para tentar aplacar a nossa consciência, né, e tentar assim ter paz com Deus da nossa forma, do nosso jeito. O primeiro exemplo que nós temos no texto, né, de oferta, é a oferta de Caim, versículo 3. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns textos ainda neste parágrafo, né, nessa porção. Versículo 3, vamos ler todos juntos? Gênesis 4, versículo 3. Leamos. Aconteceu que no fim de um tempo, caindo do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Passado um tempo, né, não sabemos quanto tempo, Caim já adulto, já um agricultor, ele então trouxe uma oferta a Deus. O nome Caim significa aquisição, posse, ou algo adquirido. Ele é o primogênito de Adão e Eva, né? E o seu nome está ligado à declaração que Eva fez ao seu nascimento, né? Adquirir um homem com o auxílio do Senhor. Caim, ele é reconhecido mundialmente por ser o primeiro agricultor que se tem registro na história e também o primeiro homicida ao matar seu irmão Abel. Caim era um trabalhador, isso não pode ser negado. Porém, ele traz uma oferta ao Senhor, uma oferta que não agradou a Deus. Caim, então, é o filho ímpio, apóstata. Ele oferece um sacrifício desprovido de sangue. Não é correto afirmar que o seu sacrifício não foi aceito porque não havia sangue no seu sacrifício. A questão do sacrifício de sangue está ligada à remissão dos pecados. Mas Deus também recebia ofertas de gratidão na forma de cereais e mantimentos. Deus também recebia. A questão aqui é que Abel fez um sacrifício melhor ao Senhor, porque Abel trouxe do melhor do seu rebanho, das primícias. Hoje, noite das primícias, né? Oi. Abel, ele trouxe então do melhor do rebanho. Caim trouxe do que a terra deu, e não das primícias. Porque das primícias, sim, é que Deus havia ordenado. Então Abel, ele traz o melhor, porém Caim traz aquilo que estava no seu coração, aquilo que era da sua vontade, talvez aquilo que não fosse lhe fazer falta, ou aquilo que ele desse pouca importância. A sua oferta, então, é mais o cumprimento de uma obrigação do que uma atitude de gratidão para com Deus. Ele simplesmente cumpre ali um ritual. Ah, tem que ofertar? Tá bom, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah, isso aqui eu não uso mais, isso aqui eu não estou fazendo mais. Ah, eu vou pegar isso aqui e vou dar para o Senhor. Abel não fez isso. A oferta de Caim, então, ela não foi feita por fé. Não foi feita por confiança. Não foi feita na dependência de Deus. E Hebreus 11:4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas.
Por meio delas, também mesmo depois de morto, ainda fala. A motivação de Caim estava errada. Ele oferece ao Deus certo, mas com motivação errada. Lembre-se que a oferta e o adorador são inseparáveis. Caim não estava preocupado em obedecer a Deus. Lembre-se, a questão aqui não era se era fruto da terra ou se era o sangue do animal. A questão aqui era ser das primícias. Caim, ele apenas, como mais uma vez, ele cumpria ali uma cerimônia, um ritual, para, segundo o seu coração, ficar bem com Deus. Meus pais fazem, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Mas não pela motivação certa. E ele, então, é o claro retrato do mundo em que vivemos. Vivemos numa sociedade religiosa, onde as pessoas querem agradar a Deus, mas enganando a si mesmas. Porque elas oferecem a Deus não aquilo que Deus exige e requer dos seus adoradores, mas oferecem a Deus apenas aquilo que lhes sobra, seja do seu tempo, das suas posses ou do que quer que seja, dos seus talentos. São ofertas vazias de fé, gratidão e amor. São apenas ofertas, mas que não atingem o objetivo de Deus, que é ver a nossa confiança, ver a nossa disposição e o nosso desprendimento em servi-lo, com tudo que somos, com tudo que temos. A sociedade que vivemos é assim, uma sociedade religiosa, mas não se sabe em que. Seguem apenas rituais, sem a clara compreensão do Deus a qual devemos adorar. E às vezes acontece também na igreja, de pessoas estarem na igreja como Caim, fazendo o certo, mas com motivação errada. Fazendo aquilo que deve ser feito por todo aquele que ama o Senhor, mas não para a glória do Senhor, mas para a sua glória pessoal. E isso também não vai acabar bem. Isso não é diferente em nada do que Caim fez. Então nós temos esta oferta de Caim. Ele ofertou? Ofertou. Mas ele cumpriu o que Deus exigia? Não, ele não ofertou do melhor da terra. Ele ofertou da terra. E aí nós temos agora a oferta de Abel, versículo 4. Vamos ler todos juntos? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. O nome Abel significa sopro, respiração ou fôlego. Isso devido à natureza, e brevidade da nossa vida. Esse nome também está associado à pureza, à inocência e à efemeridade. Efemeridade, é o fato de que nós estamos aqui apenas de passagem. Somos frágeis. A vida é frágil. A vida ela é passageira. E seu nome tem muito a ver também com o seu destino, Lembre-se, a sua vida foi breve, foi curta. Foi morto pelas mãos do seu próprio irmão. E ele é o filho piedoso. Ele é um pastor de rebanho. E de forma consciente e obediente, ele oferece, então, um animal como sacrifício ao Senhor. Mas o texto fala, trouxe das primícias do seu rebanho. Ele não pegou um animal rejeitado, enfermo, um animal feio ou um animal velho. Não, ele pegou do melhor que ele tinha. Ele não se preocupou se ele ia perder dinheiro com aquele negócio. Ele não se preocupou se aquele animal faria falta no futuro. Ele não se preocupou, com o número de cabeças do seu rebanho que iria faltar um animal, e um bom animal. Não, nada disso. Seu sacrifício foi feito por fé. E mais uma vez eu leio Hebreus 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio delas, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel, ele procurou andar com Deus e ser fiel a Deus.
E ele fez a sua oferta com a razão certa, com a motivação certa. E isso agradou a Deus. Não adianta fazer o certo com a razão errada. Isso não agrada a Deus. As ofertas eram diferentes, sim. Mas o que Deus viu ali não foi o fato de ser animal ou frutos da terra. Deus viu ali o coração de Caim. Caim, com a sua oferta, dando pouca importância, né, à palavra de Deus, demonstrou um coração orgulhoso e incrédulo. E, como consequência, tanto ele que sua oferta foram rejeitados por Deus. Já Abel fez diferente. Abel se aproximou de Deus na qualidade de pecador. E se aproximou de Deus conforme Deus havia estabelecido, por meio de um sacrifício que expressava humildade, sinceridade, obediência e fé. Lembre-se, a questão aqui não é o valor do sacrifício, é a fé e a sinceridade para com Deus. Deste modo, ao buscar o benefício do novo pacto de misericórdia, por meio da semente prometida, o seu sacrifício tinha uma expressão que foi aceita por Deus. Abel fez sua oferta por fé, diferentemente de Caim, que fez apenas por obrigação. E em todas as épocas, irmãos e irmãs, existem duas classes de adoradores, assim como Caim e Abel. Existem aqueles que são orgulhosos e presunçosos, que desprezam a salvação e a palavra de Deus e procuram agradar a Deus através de seus métodos, né, da sua sabedoria. E existem aqueles fiéis e humildes, que se aproximam de Deus, não querendo subtrair algo de Deus, mas em reconhecimento de quem Deus é e tendo o coração grato por aquilo que Deus faz, tendo a disposição de seguir no caminho o qual Deus mesmo revelou, não um caminho criado pela minha imaginação, pela minha sabedoria, pelo meu conhecimento. Lembre-se, Deus requer adoradores que o adorem, que o busquem em espírito e em verdade, e isso através do sacrifício de Cristo, e não das criatividades e invenções humanas. É através de Cristo, né, que nós nos aproximamos de Deus e trazemos a nossa oferta ao Senhor. E aí fica agora a terceira pessoa aí do texto, que somos nós. Nós vimos a oferta de Caim, vimos a oferta de Abel, e agora, diante do versículo 7, que nós vamos ler agora, eu vou lhe fazer algumas perguntas. Vamos ler todos juntos, versículo 7? Gênesis 4, 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. A ti cumpre dominá-lo. Aí a pergunta agora é: qual tem sido a sua oferta? Você não precisa responder para mim. Responde no seu coração, na sua mente. Que tipo de oferta tenho oferecido a Deus? Minhas ofertas são frutos de fé ou de um compromisso religioso? Quais são as minhas motivações? E por último, tenho procedido como Caim ou como Abel? E eu te lembro mais uma vez, o adorador e a oferta são inseparáveis. Deus, o Deus ao qual servimos, Ele sonda e conhece os nossos corações. Ele conhece as nossas paixões, os nossos desejos e também conhece os nossos descontentamentos pecaminosos. Não há sequer um olhar atravessado que Ele não conheça, que Ele não veja. Não há uma só manifestação de inveja ou de enfado que escape ao seu olhar vigilante. E é interessante que, no seu infinito amor, Deus ainda argumenta com Caim. Versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Caim não foi esquecido, apesar da sua oferta não ser agradável ao Senhor. Mas Deus ainda vai lá e fala com ele: olha só, Caim,
Se você proceder bem, cara, é certo que serás aceito. Né? Deus deixou claro que não se agradou, mas Deus deixa claro também que enquanto houver vida, há oportunidade para o arrependimento, para uma mudança de vida, uma mudança de postura diante do Senhor. Caim era rebelde, nós sabemos que ele dobrou a aposta, né? Dobrou a aposta. Posteriormente, ele, tomado pela ira, pela vingança, ele mata seu irmão. Mas Deus dá a Caim uma oportunidade para uma reflexão, como nos dá todos os dias. Ao acordarmos, né, Deus nos dá a oportunidade de refletirmos sobre o que somos, ou perdão, sobre quem somos e o que temos feito da nossa vida. Se a nossa vida tem sido uma oferta a Deus ou uma oferta a nós mesmos. Caim, então, ele é confrontado, né, por Deus para que ele mude de atitude. Que se ele tomasse o caminho certo, se ele fizesse aquilo que é certo, a sua oferta seria aceita. Deus está aqui fazendo um anúncio da sua graça e misericórdia, que ele derrama a todo aquele que humildemente se achega à sua presença. Deus conhece o coração de Caim, Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração. Ele sabe se fazemos o certo pelas razões certas ou apenas porque é o que todo mundo faz. Deus, ele conhece as nossas motivações. O fracasso de Caim na sua adoração e a sua resposta irada, né, mostra o seu comportamento rebelde para com Deus. E nós temos que guardar os nossos corações. A Bíblia fala que o nosso coração ele é desesperadamente corrupto. E sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o seu coração, para que aquilo que Caim fez não venha também nos contaminar. Os eleitos e os não eleitos, né, são diferenciados por sua atitude, por suas atitudes fundamentais para com Deus, para com a sua casa e para com o seu próximo. A relação aqui não é só entre eu e Deus, não. Passa por isso aqui, ó. E passa por a pessoa que está sentada ao seu lado. Aqueles que não vão à presença de Deus para pedir o benefício do perdão, eles então não podem ser considerados inocentes. Eles se tornam merecedores, né, de todas as consequências dos seus pecados. Por quê? Porque foram orgulhosos, presunçosos, né? Porque desobedeceram a palavra de Deus. E se nós que somos maus educamos e corrigimos os nossos filhos, porque Deus também não o faria conosco, não nos educaria na sua presença e na sua palavra. E aqui Deus usa uma expressão bem interessante. Ele fala que o pecado jaz à porta. A ideia aqui do pecado jaz à porta, lembre-se, essa aqui é a primeira família, né? O que a serpente fez com Eva era uma história conhecida por todos os filhos de Adão e Eva. E aqui, quando Deus fala que o pecado jaz à porta, Deus está dando a Caim aqui a ideia, né, de que há uma serpente do lado de fora da sua casa, por detrás da porta. E o pecado, a serpente, jaz à porta. E se você não manter o seu quintal limpo, se você não tirar o lixo, não remover o entulho, não cortar a grama, a serpente vai ficar ali só esperando você abrir a porta. E quando você abrir a porta, ela vai picar o seu calcanhar. Ela vai picar o seu calcanhar. Porque ela está ali, só esperando você fraquejar para dar o bote. E assim é com os nossos desejos e as nossas paixões. Se não vigiarmos, se não guardarmos nossos corações, se não nos alimentarmos da palavra de Deus, certamente a serpente jaz à nossa porta. E só estará esperando uma oportunidade para que possa picar o seu calcanhar e assim destruir a sua vida. Foi exatamente o que aconteceu com Caim. Ele ouviu a advertência de Deus, mas ele não guardou o seu coração. Precisamos remover o lixo, irmãos, da nossa porta. Precisamos remover o lixo do nosso quintal. Precisamos remover tudo aquilo que tem dado guarida, né, dado abrigo ao pecado das nossas vidas,
para que possamos caminhar de forma limpa e desembaraçada na presença de Deus, de forma que a nossa oferta, a nossa vida seja agradável ao Senhor. E isso passa por termos o domínio próprio, dominar os nossos corações, para que este não nos submeta às suas paixões e não ceda às tentações deste mundo. Ninguém aqui está isento às paixões e tentações deste mundo. Diante de Deus, precisamos lutar contra isto, nos alimentar da palavra de Deus, da verdade, nos alimentar, né, das virtudes do reino de Deus, nos fortalecer na comunhão do reino de Deus, no serviço para com o reino de Deus, e assim sepultando o velho homem, né, aos pés da cruz, deixarmos de ser rebeldes, filhos rebeldes, mas sermos filhos obedientes a Deus em todas as coisas. Precisamos reconhecer Deus em todo o nosso caminho, todo o nosso caminho. E com seu auxílio, com a sua orientação e com o seu perdão, nós sim podemos acertar aonde Caim errou. É possível. É possível. Concluindo, né? Caim errou. E ele não apenas foi rebelde contra Deus, como ele deixou aquele sentimento ruim, aquela frustração consumir o seu coração ao ponto dele matar o seu irmão. Caim se entregou ao sentimento da ira maligna contra Abel. Caim deu abrigo então à serpente que não só picou seu calcanhar, mas que o levou também a dar cabo da vida do seu irmão. E depois vieram todas as consequências dos seus atos. Nós não podemos escapar das consequências. Nós recebemos o perdão, mas as consequências vêm. Todos nós temos nossas paixões e fraquezas, e todas elas precisam ser depositadas aos pés da cruz. Paulo, né, tinha lá o seu espinho na carne, que ninguém sabe o que é. E também não compete a nós querer saber o que é. A questão é, ele estava ali, segundo o próprio Deus, para que Paulo exercesse o domínio próprio na sua vida. E nós temos os nossos espinhos, né? E precisamos então podá-los aos pés da cruz, para que esses espinhos não nos sufoquem, não atrapalhem nossa jornada e a nossa caminhada cristã. Paixões e tentações nos afastam de Deus e do seu plano. Paixões e tentações nos afastam da casa de Deus, nos afastam da comunhão dos santos, nos afastam de um viver santo como Deus é. Paixões e tentações ofuscam a nossa oferta ao Senhor. E eu não estou falando aqui de animais, fruto da terra, de ouro e prata, do que quer que seja. Eu estou falando aqui da nossa vida. Precisamos viver de forma santa e piedosa, assim como o Senhor é, assim como Ele espera dos seus filhos. Precisamos ter então a mesma atitude de Abel, para que as nossas ofertas, para que a nossa vida seja agradável ao Senhor. E concluindo, a conclusão, né? 1 Samuel 15, 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Diante do exemplo de Caim e Abel, como está a sua vida? Diante do que foi exposto da vida de Caim e Abel, qual será a sua resposta? E aí você não precisa dizer para mim não. Feche seus olhos, cubra sua fronte e diga ao Senhor. Todos nós aqui estamos diante deles, né? E é a Ele que nós oferecemos nossa oferta. É a Ele que nós confiamos as nossas vidas. Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiros. Feche seus olhos e apresente a sua vida ao Senhor.